Olá, eu sou a Tatiana Klix, sou editora do Porvir, um portal sobre tendências na educação que mapeia e pesquisa e divulga inovações educacionais para inspirar mudanças na educação brasileira. Nessa palestra eu vou apresentar os resultados da pesquisa Nossa Escola em Reconstrução, que ouviu 132 mil jovens para entender o que eles pensam da escola e como eles gostariam que ela fosse. A escola precisa mudar porque ela é feita por adultos e não por jovens. Num ambiente em que você não tem liberdade para levantar da cadeira, onde você não tem liberdade para usar o banheiro no horário que você quer. Quando eu chegava na escola, eu via os meus amigos, era o momento que eu mais ficava feliz, independente se eu ia ter prova ou não, eu já estava feliz com aquilo ali. Eu tinha uma relação muito de pertencimento à escola e também de que a escola pertence a mim. Eu não fazia parte da história, eu não fazia parte da escola. A proposta da Nossa Escola em Reconstrução foi unir adolescentes e jovens de realidades diferentes. Mapear o que se passa no coração do jovem brasileiro, quando se trata de educação. É um dos meios que a gente tem de chegar e falar, oi, a gente existe. A escola inovadora não tem, necessariamente, um lugar para aprender. É uma escola que consiga escutar. Você pode estar numa sala de aula e aprender, só que fora dela eu consigo aprender muito mais sobre a vida e cidadania. A escola vai mudar, a educação no Brasil vai mudar. Nós somos parte da solução, muitas vezes coloca a gente como problema. Se você pensa que você é muito pequeno para criar algum impacto, tente dormir com um mosquito no seu quarto. Levanta a voz, levanta da cadeira, sai da sala, faz o que você tiver que fazer, mas torna a escola um lugar seu. Para escutar os jovens, a gente utilizou uma metodologia que se chama perguntação. Nessa metodologia, o grupo pesquisado participa de todas as etapas do processo, desde a elaboração da pesquisa até a análise dos resultados. Então, o que foi feito? Primeiro, nós juntamos um grupo de especialistas, ou em educação, ou em juventude, para nos ajudar a elaborar o projeto, as etapas do projeto, pensar o que a gente precisava cuidar, quais as técnicas melhores para falar com os jovens. Enfim, para dar um norte para a nossa pesquisa. Depois a gente organizou um grupo de jovens de todas as regiões do país, de diferente idade, entre os 13 e 21 anos, que era o grupo que a gente queria escutar, e fez um workshop com eles durante um dia inteiro para debater sobre a escola e para que eles nos ajudassem a formular o questionário. Nesse encontro, eles fizeram algumas perguntas que depois foram refinadas, tanto pela equipe do Porvir e da Rede Conhecimento Social, que é parceira neste projeto, como por esse grupo de especialistas. Uma vez pronto esse questionário, foi a hora de colocar ele no ar. A pesquisa foi respondida por 132 mil jovens de todas as regiões do país, entre 13 e 21 anos. Para a gente conseguir ouvir um número tão grande de jovens, teve várias formas de mobilização. A gente fez parcerias, por exemplo, com escolas e redes de ensino que mobilizaram seus jovens a responderem à pesquisa e a pensarem sobre suas escolas. A gente usou as redes sociais, tentou usar uma linguagem próxima deles para que eles respondessem à pesquisa. A gente fez parcerias com coletivos, com organizações sociais que trabalham com jovens. E isso fez com que a gente teve diferentes respostas de diferentes lugares. Mas é preciso dizer que a maior parte deles estão na região sudeste, porque a maior mobilização aconteceu nesta região. Quem são os jovens que responderam essa pesquisa? A maior parte deles tem entre 15 e 17 anos, ou seja, 59% dos respondentes têm essa faixa etária. Isso aconteceu porque a maior parte da mobilização aconteceu dentro das escolas de ensino médio. Nós também questionamos o gênero e a orientação sexual. Essa, inclusive, foi uma opção de não usar o padrão do IBGE, que pergunta o sexo, mas tentar entender o gênero e a orientação sexual, porque no grupo de atuação, no grupo que os jovens discutiram antes de a pesquisa ir para o ar, isso pareceu muito forte, a preocupação deles em serem respeitados em suas orientações, em suas opções. Então, a gente fez essa pergunta e descobriu que 3% dos jovens se declararam não binários, 48%
eram do gênero masculino e 53% feminino. Em relação à orientação sexual, 79% se disseram heterossexuais, 3% homossexuais, 4% bissexuais e 1% disseram outros. 48% deles são brancos, se disseram brancos, 36% pardos e 10% preto, 3% amarelo e 3% indígena. Em relação à deficiência, 4% disseram que tem algum tipo de deficiência. Apenas 3% dos que responderam à pesquisa não estão estudando atualmente. A gente deixou aberto para que mesmo pessoas que estivessem fora da escola, mas tivessem saído da escola há pouco tempo, respondessem, porque a gente achou que era importante entender também os anseios de quem recém saiu da escola, de quem está pensando em que curso fazer no ensino superior, ou até mesmo de quem desistiu da escola. Por último, a gente quis saber se eles eram de escolas particulares ou de escolas públicas. E 86% dos que responderam à pesquisa vêm ou estudaram a maior parte da sua formação em escolas públicas ou ainda estão em escolas públicas. Esse número ele é parecido com o número que acontece no Brasil, né? É um pouquinho maior só, porque no Brasil acho que são 83% e nós obtivemos 86% da rede pública. Em relação a se eles têm outros vínculos além da escola, a gente descobriu que o maior, né, a gente perguntou se eles eram de algum coletivo, algum partido político ou algum movimento, e o que apareceu mais forte foi que 34% deles disseram que são de grupos de igreja. Para começar a entender como os jovens sonham uma escola ideal, a gente perguntou como eles avaliam a escola atual, qual é a opinião deles da escola atual. E a gente descobriu que 4 em cada 10 estão satisfeitos com aulas e materiais pedagógicos. Eles também têm críticas à estrutura física. Metade deles considera o prédio e a estrutura inadequada. 7 em cada 10 acreditam que as relações, tanto entre os colegas, quanto entre os alunos e os profissionais que trabalham na escola, deveriam melhorar. Agora, os itens que tiveram a pior avaliação foram as atividades artísticas e o uso da tecnologia. 57% dos jovens classificam apenas como regular ou ruim o uso da tecnologia nas suas escolas. Uma outra pergunta que a gente fez foi assim, o que eu falaria da minha escola? Né? Primeiro a gente perguntou como eles avaliam e aí o que eu falaria. Quando pergunta dessa forma, a gente descobre que apesar de eles terem críticas e quererem uma escola melhor, 70% deles dizem que gostam de estudar nas suas escolas e 62% dizem que aprendem coisas úteis para a vida. Isso quer dizer, a gente interpreta como um vínculo, eles têm um vínculo com a escola, eles veem valor nessa escola, mas querem que ela seja melhor, é claro. Depois das perguntas avaliativas em relação às escolas, a gente fez algumas perguntas intermediárias, que procuravam entender e investigar que tipo de atividades, que tipo de opções as escolas oferecem aos seus alunos e se eles acham que essas atividades são importantes e se eles participam dessas atividades, se eles gostariam que essas atividades ocorressem na escola dos sonhos deles. O primeiro bloco de perguntas foi em relação à participação. Eles participam da escola, das decisões da escola, e descobrimos que 72% dos jovens não participam das decisões nas suas escolas, mas eles querem participar. Então, de novo, quando a gente perguntou para eles se eles acham que isso não poderia faltar na escola dos sonhos, 52% dizem que não poderia faltar. 41% também dizem que gostariam de ver em suas escolas atividades que integram pais, alunos, professores e funcionários. Quando perguntados se as escolas oferecem a eles atividades que ajudam a desenvolver corpo e alma, descobrimos que o que mais chega perto disso, que as atividades que são mais oferecidas, são os campeonatos esportivos. Cerca de 6 em cada 10 jovens afirmam que há campeonatos esportivos em suas escolas e que eles não podem faltar, eles querem que eles existam. Mas a gente também descobriu que 7 em cada 10 jovens não têm atividades artísticas em suas escolas, eles não têm acesso a esse tipo de atividades. E há poucas atividades também para ajudar a lidar com as suas emoções.
4 em cada 10 jovens disseram que na escola dos sonhos não poderia faltar atividades para ajudá-los nesta questão. Os jovens também anseiam por sair da escola, por aprender fora da escola, por abrir a escola, por ir além dos muros da escola. Quando perguntados se eles recebem, por exemplo, organizações sociais na escola, apenas 14% dizem que recebem. Ou, quando perguntados se eles interagem com a comunidade, se têm atividades de interação com a comunidade do entorno, apenas 20% dizem que interagem com a comunidade. Mas eles dizem também que eles gostariam de interagir. Então, 4 em cada 10 jovens acreditam que na escola ideal é importante interagir com essa comunidade do entorno. E 6 em cada 10 dizem que visitas, passeios, trabalhos fora da escola não podem faltar na escola ideal. Os jovens ainda têm poucas oportunidades de colocar a mão na massa e ter atividades práticas para aprender, mas eles gostariam de aprender desta forma. Entre os que responderam à pesquisa, nós percebemos que uma atividade bem forte, que está bem forte nas escolas, são as Olimpíadas do Conhecimento. 6 em cada 10 jovens afirmam que há Olimpíadas do Conhecimento. Mas, quando a gente pergunta se eles têm, por exemplo, oportunidade de ter atividade de criação de mídia, de produzir vídeo, de produzir foto, de produzir jornal, de produzir blog, algum tipo de atividade de produção de mídia, apenas 2 em cada 10 têm essas atividades. E quando perguntados se eles têm oportunidade de resolver problemas da sua própria escola ou da comunidade, apenas 3 em cada 10 têm esse tipo de oportunidade nas escolas. Agora, em relação ao desejo deles, 6 em cada 10 gostariam de desenvolver esse tipo de atividade. Após perguntar como era a escola atual, nós começamos a fazer perguntas para que eles imaginassem a escola dos sonhos. A primeira questão dizia respeito à estrutura e ao prédio da escola. Como seria na escola dos sonhos essa estrutura? E descobrimos que eles têm um anseio muito forte por usar tecnologia não apenas no laboratório de informática. Eles querem usar tecnologia dentro e fora da sala de aula, no pátio, no intervalo, na sala de aula, no laboratório, enfim, em todos os lugares. 51% responderam esta questão com este desejo. Ter tecnologia não apenas no laboratório de informática. Em segundo lugar, a maior preferência foi para uma escola com bastante área verde. 44% escolheram isso. O que quer dizer que para o jovem a tecnologia não está dissociada do contato com a natureza. Ele não acha que ficar na escola, no laboratório, assim, né, adianta, né? Ele quer usar a tecnologia de forma fluida em todos os ambientes. Para os alunos refletirem sobre as escolas dos sonhos, nós pedimos a eles que imaginassem 4 ambientes educacionais. O ambiente educacional que os faria aprender mais, o ambiente educacional que os deixaria mais felizes, o ambiente educacional que seria inovador e o ambiente educacional que respeitaria as individualidades deles. Para cada um desses 4 ambientes educacionais, nós fizemos algumas perguntas, todas repetidas, para que eles avaliassem como seria o foco da escola ideal nesses ambientes, como seria o jeito de aprender, como seria a organização curricular, quais seriam os recursos educacionais que eles usariam e qual seria o jeito da sala de aula. Qual seria o foco da escola ideal? Os jovens têm uma preocupação bem forte com o futuro. Quando a gente faz essa pergunta na pesquisa, em todos os ambientes, o que aparece mais forte é preparar para o Enem e vestibular ou preparar para o mercado de trabalho. Então a gente enxerga aí que tem essa preocupação em se preparar para o futuro. Também aparece de forma mais tímida, em alguns dos ambientes, preparar para relações humanas, por exemplo, o que significa que eles têm essa preocupação com o futuro de várias formas, né? Tanto para o trabalho, para o estudo, como para se relacionar. Quais conteúdos os jovens querem ter na escola dos sonhos? Quando a gente faz essa questão, descobre que eles têm interesses diversos. Nenhum dos conteúdos despontou na frente com grande maioria das respostas, né? A gente vê que alguns vão para um lado, outros vão para o outro. Tem algumas respostas bem interessantes, como por exemplo, quando a gente pergunta
Quais conteúdos deveria ter na escola que os faz aprender mais? Matemática aparece em primeiro lugar. Talvez porque seja um conteúdo que muitos têm dificuldade, eles entendem que quando eles aprendem matemática, podem aprender tudo. Mas também aparecem entre as preferências alguns conteúdos que normalmente não estão na escola tradicional, como habilidades de relacionamento, como se relacionar com outros e com a sociedade, como política e cidadania, como esportes e bem-estar, e como conteúdos ligados à tecnologia. Uma tendência muito forte que aparece em várias perguntas da pesquisa, essa necessidade de tanto ter tecnologia em vários lugares da escola, como conteúdos relacionados à tecnologia. Os jovens querem fazer escolhas. Em relação à organização curricular, eles não querem que todas as matérias, todas as disciplinas e toda a grade escolar seja decidida pela escola. Eles querem ter um pouco de opção de escolha, mas também não é a maioria que gostaria de poder escolher todas as disciplinas. Eles reconhecem que os adultos, que a escola sabe parte do que eles deveriam, do que seria importante para eles aprender. Nas respostas em todos os ambientes educacionais pesquisados, aparece isso. Alguns querem aprender alguns conteúdos obrigatórios e outros optativos. Outros acham que no horário normal de aula tem que ter conteúdos obrigatórios e no contraturno tem que ter conteúdos optativos. Então varia, mas eles têm essa vontade de escolher apenas uma parte dos conteúdos. Os recursos educacionais que eles querem usar na escola combinam com o jeito de aprender desejado. Eles ora escolhem aprender com projetos, ora escolhem aprender com rodas de conversa ou com alguns recursos tecnológicos, como pesquisas na internet, robótica e programação, jogos. A gente nota que aparece mais forte o desejo por robótica, esses recursos mais modernos, quando eles pensam na escola inovadora. É onde aparece isso. E quando eles pensam na escola para aprender mais ou na escola que respeita a individualidade e que deixa eles mais felizes, eles preferem projetos e rodas de conversa. Por último, nós perguntamos para os jovens como deveria ser o jeito da sala de aula. E de novo descobrimos que aquela sala de aula tradicional, onde todos estão enfileirados e o professor está na frente falando, não combina mais com os jovens. Eles querem aprender ou numa sala de aula móvel, que pode ter diferentes configurações, com tipos de móveis diferentes, como bancadas, como puffs, como almofadas, ou eles querem aprender intercalando ambientes internos e externos, de acordo com a aula, de acordo com a necessidade. Isso significa que o jovem quer movimento, ele não quer uma coisa que seja pronta e sempre igual, ele quer se movimentar. Depois de responderem todas essas perguntas e refletirem sobre a escola, todos esses dados foram analisados, tanto pela equipe do Porvir, como pela equipe da Rede Conhecimento Social, com a ajuda dos próprios jovens que ajudaram a realizar a pesquisa, e chegamos a algumas conclusões que foram as mensagens principais da pesquisa. A primeira delas é que os jovens querem participar da escola, eles querem ter voz na escola, eles querem ajudar a construir essa escola dos sonhos deles. E como eles querem aprender? A tecnologia aparece muito forte, tanto na maneira como eles querem aprender, né, o jeito de aprender, como o ambiente educacional que deve oferecer para eles tecnologia, como os recursos educacionais que eles querem usar, como os conhecimentos que eles querem aprender relacionados à tecnologia. A outra conclusão é que eles querem colocar a mão na massa. Eles ainda colocam um pouco a mão na massa, tem poucas atividades práticas, mas essa é a maneira que faz sentido para eles aprender. E eles também querem se movimentar, querem usar ambientes externos, usar ambientes internos, querem ter salas móveis, querem uma escola que tenha bastante área verde, eles têm essa vontade do movimento e querem ter a oportunidade de optar por parte do currículo que eles vão fazer, querem ter conteúdos diversos, quando perguntam sobre conteúdos eles têm desejos diversos, querem poder optar por algumas coisas e respeitam muito a escola, eles veem valor na escola que tem, eles veem que ela ajuda eles a crescer, eles acham que é ela que vai ajudar eles a terem um futuro melhor, mas eles querem também aprender a mudar essa escola.
E acho que essa é uma notícia boa, porque significa que eles podem ser envolvidos no processo de reconstrução da escola. Eu agradeço todo mundo que ouviu essa palestra, mas assim, esses dados já estão disponíveis na internet, no endereço porvir.org/nossa escola. Lá esses dados estão mais detalhados, quem quiser pode ter acesso a eles, e também quem quiser aplicar esse questionário em suas escolas, em suas redes, ele está disponível nesse mesmo endereço. Obrigada!